Boa noite, meus irmãos. Hoje nós estamos reunidos, para fazer o culto no lar. Então, hoje estamos só nós dois, os meninos estão viajando e é uma alegria poder estar com vocês. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco. Eu pedi a Kátia para estar compartilhando conosco, conforme ela passou uma lição para as crianças na escola dominical, no livro de Esther, que é um acontecimento dentro da restauração após o cativeiro babilônico, ano 400 e pouco antes de Cristo, e assim, aproveitando este livro que a gente lê pouco no Velho Testamento, mas que com certeza é palavra de Deus aos nossos corações, e principalmente dentro do culto do lar, o grande tesouro e desafio que temos, que são os nossos filhos. Assim eu pedi que ela estivesse compartilhando neste momento para alcançar mais famílias da nossa igreja. Eu passo assim a palavra para a Kátia. Amém, meus irmãos. Nós vamos compartilhar um pouco sobre essa passagem da palavra de Deus. Lembrando, que a Babilônia, era um grande império, levou cativo o povo judeu, mas depois esse império ele foi tomado pelo Império Persa. E o Império Persa ele tinha vários núcleos, entre eles esse que o povo judeu vivia. E nele existia um rei, o rei Assuero. E esse rei, ele tinha mulheres, que eram feitas suas rainhas. E por um episódio, ele tinha mandado matar a sua ex-esposa, uma rainha, e estava procurando outra mulher para ocupar o cargo de rainha e suas acompanhantes. E Mordecai, um judeu que trabalhava no palácio, colocou então como candidata a sua prima, a quem ele criava como um pai, porque os pais de Esther já eram mortos. Então ela trocou o nome dela para se apresentar ao rei, para ser um nome mais popular. Naquele tempo havia muitas moças de outras nações, então isso não importava, importava que se falasse a língua, algo que ela fazia. Mas nós temos um episódio que ela é coroada rainha e o seu primo Mordecai, então, está sempre ali no palácio de olho nela, E algo que eu trouxe para os pais domingo, que eles deveriam contar essa história, porque quando a Esther se torna rainha e vivendo uma situação muito privilegiada num palácio, talvez vestindo as roupas que ela nunca vestiria, usando os perfumes que ela jamais usaria, joias que ela jamais teria, ela podia se acomodar, esquecer de Deus e de honrar a Deus. Mas dentro de um episódio, Mordecai, ele procura a rainha Esther para conversar com ela, porque uma lei tinha sido feita por alguém que não gostava de Mordecai, que era Amã, e porque Mordecai não se inclinou diante de Amã. Então, Amã faz um plano para tirar a vida de todos os judeus. Mordecai vai encontrar com Esther e fala: olha, chegou o momento. Talvez você tenha sido colocada aqui pelo Senhor para agir. E não pense você que se você não agir, você vai ser salva. E só os outros judeus serão mortos. Porque todos vai vir à tona o que cada um é. E a rainha Esther, então agora nós lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16, então ela responde assim para o primo dela, que havia criado: olha, então você vai fazer algo. Ajunta todos os judeus
judeus que se acharem em Suzã, que era onde eles moravam, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas, ela tinha servas, gente, também jejuaremos. Depois disso, irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Porque naquela época, as pessoas, mesmo a rainha, só podia ir à presença do rei se fosse convidada. Se ela não fosse convidada e entrasse, o rei, para atendê-la, tinha que erguer o seu cetro. Se ele não erguesse, era a forca. E ela continua dizendo assim: depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então, a fé de Esther vai além das possibilidades e das circunstâncias. Ela sabia que ela precisava honrar ao Senhor, mas para honrar ao Senhor ela precisava de cobertura de oração. E ela se fez humilde diante do primo e falou: olha, eu preciso fazer algo, eu sei, mas eu preciso de oração. Preciso que você e todos os nossos irmãos judeus orem por mim, porque eu vou fazer algo muito importante. Sabe, nessa vida, nessa circunstância, muitas pessoas que começam a conquistar coisas, elas começam a se esquecer que elas precisam de cobertura de oração. E muitas vezes, quando elas estão conquistando, quando elas estão abastadas, quando elas estão fazendo algo interessante, importante, elas se esquecem também que devem honrar ao Senhor. Mas Esther não se esqueceu, né? E algo que eu falei aos pais domingo é isso, que os nossos filhos, eles têm sonhos. Sonhos de ser jogador de futebol, sonhos de ser médico, advogado, desenhista, e tantas outras profissões. Sonhos de conquistar as coisas, e não é pecado, não há pecado nisso. O grande pecado é quando conquistamos, esquecemos do Senhor. Nós temos que sempre estar colocando no coração dos nossos filhos isso, que independente de como está a nossa vida, nós precisamos honrar o Senhor aonde quer que a gente esteja. No nosso trabalho, né? No nosso convívio social. Deus precisa ser honrado. E aí então, a história de Esther diz que ela então consegue chegar até o rei, mostrar para o rei que Amã tem planos de morte para o povo dela, e ela consegue aí algo maravilhoso, né? Que é que seu povo seja liberto. E diz ali no capítulo 8, no versículo 16, para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Então, uma moça que tinha chegado ao mais alto cargo, mas não se esqueceu de ser temente e honrar a Deus. E por causa disso, essa mulher trouxe para o povo dela, ali naquele lugar de cativeiro, felicidade, alegria, regozijo e honra. Não é isso que nós queremos? Que os nossos filhos sejam instrumento de Deus para abençoar não a vida deles, mas a vida de quem estiver por perto. E que através da vida dos nossos filhos, a presença de Deus seja constante, que o temor do Senhor seja sobre eles, para que através das suas vidas, o povo de Deus, as pessoas que estão próximas, na vida delas, haja felicidade, alegria, regozijo e honra. Que o Senhor abençoe muito a sua vida, que o Senhor abençoe muito a sua casa, os seus filhos, seus sobrinhos, seus netos. Que o temor do Senhor esteja sobre eles e que através desse temor eles sejam instrumentos do Senhor para trazer felicidade, alegria, regozijo e honra. Amém?
Vamos estar orando para a gente encerrar. Senhor nosso Deus, recebe o nosso culto nesta noite, através, ó Deus, de lares da nossa igreja que a representam, mas também de todo o teu povo. Em Cristo Jesus, ó Deus, é que achegamo-nos à tua presença, nesta postura de reconsagrarmos a Ti as nossas vidas e os nossos lares, recebendo a Tua palavra através do exemplo de Esther, que precisou coragem, Senhor, que reconheceu a necessidade da oração, que é a busca da Tua direção, é a busca da Tua intervenção, e que assim foi instrumento de preservação do seu povo, que foi, ó Deus, um instrumento da vinda do Senhor Jesus, o nosso Salvador. E desta mesma forma, meu Deus, como pais, nós estejamos posicionados como filhos, ó Deus, como servos do Senhor, nesta disposição de participação conforme as necessidades, diante da dependência do Senhor, do sustento das orações dos irmãos, trabalhando, ó Pai, para a glória do Teu nome e para a bênção das nossas casas, da nossa igreja, do Teu povo e deste mundo que tanto necessita, Senhor, de Ti e das Tuas bênçãos. Assim, ó Deus, perdoa os nossos pecados, nos ajuda nesses tempos tão adversos, para que, como lares, nós estejamos firmados na Tua palavra, no Senhor, e estejamos firmes, Te adorando, Te cultuando, vivendo conforme a Tua palavra, e a levando, Senhor, a tantas vidas que não têm ainda este privilégio de conhecer o Senhor através da mesma. E principalmente, ó Deus, aqueles que ainda não têm a salvação, que é única e exclusivamente no Senhor Jesus. Senhor, colocamos na Tua presença pessoas, queridos, conhecidos e mesmo desconhecidos, que estão sofrendo, que estão precisando, estão pedindo as nossas orações. Clamamos-te pela nossa nação, pelo nosso mundo, e clamamos-te por nós, ó Deus, para que estejamos firmes na fé, para que estejamos, ó Deus, confiantes no Senhor, e para que estejamos louvando, glorificando-te na certeza de que tudo está sob o controle, os propósitos do Senhor, e que, ó Deus, a vitória é certa, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Assim, ó Deus, sê com os nossos lares. Nos ajuda, Senhor, a estarmos Te buscando, obedecendo-Te e sendo instrumentos das Tuas bênçãos nesses tempos, neste mundo tão necessitado do Senhor. E, ó Pai, aquele querido que está precisando de uma bênção especial, a Ti clamamos na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Consola, fortalece, liberta, direciona, salva, ó Deus, no poder do nome de Jesus que oramos e que Te agradecemos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, uma boa noite, cheio da graça do Senhor.